coletiva. Boa noite, Abel. Zé Henrique, Rádio Energia 97. O torcedor gosta muito do show, né, do gol, do chapéu, da caneta, mas esquece um pouco da função do Zé, que hoje faz uma função de camisa 5, né? E ele jogava no Bahia como 10, veio no Palmeiras como 8 e hoje faz uma função 5. Como que ele está se adaptando a essa função de mais de marcação, de segurar um pouco mais, cadenciar, de tal ritmo? Como que você está trabalhando com o Zé nesse quesito? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dedicar esta vitória ao Dr. Gustavo Malioca, que faz hoje 42 anos, e, portanto, esta vitória é para ele. Em relação ao Zé, eu já falei várias vezes, quando os jogadores têm coração e mente aberta, é muito mais fácil eles entenderem aquilo que a equipa precisa. E o Zé, apesar de quando fazia parceria com o Danilo, o Zé recuperava muito mais bolas que o Danilo. O Danilo era mais um armador, não era um recuperador. O Danilo não tem como característica recuperar bolas, é mais um intercepta, não recupera. E a verdade é que, se com bola o Zé tinha mais chegada e o Danilo era mais armador, sem bola era o Zé o nosso 5, porque ele recuperava muito mais bolas do que o próprio Danilo. E, portanto, é uma posição que ele já fazia, a de 5-8, em função dos jogadores que nós vimos ao longo da preparação. Achámos que o Zé devia, em função das necessidades que nós tínhamos, da posição 5, o Zé é um jogador inteligente que percebe o jogo. Não é eu costumo dizer que há dois tipos de 5. Há o 5 caçador, que anda para todo lado, né? E há o 5 que é de guarda, que sabe o que está posicionado, sabe fazer bem um triângulo ali na frente dos dois zagueiros, mexe-se e corre o que é certo. E o Zé, nos últimos anos, eu acho que ele começou a entender, a ler muito bem o jogo, a fazer as coberturas dos espaços, quando ele sabe muito bem quando tem que marcar o espaço e quando tem que marcar o homem, e nós decidimos recuá-lo mais um bocadinho. É uma posição que ele sabe fazer, faz bem, recupera bem. Bendita a hora que nós decidimos passar o Zé para aquela posição um bocadinho mais recuada, mas que pode chegar na mesma. Ele sabe que tem liberdade para chegar à cabeça da área, se o jogo o ditar, e soltar um bocadinho mais o menino, que não é tão rigoroso naquilo que tem a ver com esta questão de muitas vezes marcar o espaço, outras vezes marcar o homem. Abel, boa noite. Ao longo do seu trabalho, você trabalhou muito com jogadores pela direita do ataque, que eram meias construtores, né? Podemos lembrar lá do Gabriel Menino, titular na final da Libertadores contra o Santos, o Scarpa, ano passado, jogando muito bem assim. E esse ano, não é uma coisa inédita, mas esse ano você tem, pelo lado direito do ataque, um atacante de fato, que é o Rony, e sua primeira opção é o Giovani, que também é um menino muito agudo, que ataca muito a linha de fundo. Queria te perguntar se essa mudança ela modifica as dinâmicas ofensivas do Palmeiras, especialmente no que diz respeito ao espaço que o lateral ataca por aquele lado e as interações com o Rafael Veiga, que é o meia central desse time. Obrigado. Olha, eu acho que foi uma vez no América Mineiro que me fizeram essa pergunta, e eu disse que jogo em função das características dos jogadores que temos. A verdade é que eu gosto, se me perguntares, eu gosto de ter os pontas bem abertos para espaçar a linha adversária, porque quando sobe os laterais ao mesmo tempo, se o adversário recompor os pontas, vamos defender ou atacar linhas de 6, e nós não queremos atacar linhas de 6, queremos atacar linhas de 4 e de 5. E isso permite-nos, como te disse, espaçar o jogo. A questão de termos o Veiga já lá jogou, o Scarpa jogou, o próprio Tabata também pode jogar ali, em função das características que nós temos. Nós andamos à procura, já vos falei de pontas, o Wesley saiu, ficamos com o Dudu, com o Breno, temos o Rony. Eu sei que o Rony também gosta de jogar mais na frente, mas pode fazer as duas, jogar na frente e jogar na 7, que ele domina muito bem as duas posições, e acho que isso nos permite mais flexibilidade e ter um elenco mais curto, porque há vários jogadores no nosso elenco, não de hoje, mas que fazem mais que uma posição. E outro pormenor que tu me disseste, qual era?
que eu estou-me aqui a perder agora. A presença do lateral direito, o que se muda alguma coisa no espaço que o Rocha ataca, jogando com um ponto ou com um meio articulador? O Rocha tem essa liberdade, ele é outro jogador também muito, muito inteligente. Umas vezes é ele que ataca à profundidade, outras vezes ele vai por dentro, quase como um segundo médio, quando o menino chega à área, para ficar com uma cobertura por trás, fazer uma construção 3-2 com o Rocha e o Zé, que foi o que fizemos na segunda parte, porque na primeira parte eu acho que foi a primeira vez que nós em casa demos muitas transições ao nosso adversário. Portanto, eu acho que isto era um jogo para nós fazermos mais 3 ou 4 golos e o adversário também fazer 2 ou 3. Ainda bem que as duas equipas tinham 2 bons guarda-redes que fizeram a tarefa deles, que foi defender, e foi isso que nós fizemos na segunda parte. Equilibramos mais a equipa. Algumas dessas transições foram frutos de erros não forçados, de passes não forçados, que depois estávamos expostos e levámos essas transições, mas que na segunda parte corrigimos, com o Rocha a poder estar um bocadinho mais por dentro para ajudar o equilíbrio da equipa no momento em que nós perdêssemos bola, dar também liberdade ao menino para poder chegar à área. Como chegou, ele teve 2 oportunidades de cabeça para poder fazer golo, mas tem que haver depois sempre uma cobertura, como tínhamos o Rony aberto, menino subido, o Rocha ficava por dentro, mas o Rocha tem essa liberdade de perceber o jogo e nos dá ali dá-nos apoio, dá-nos equilíbrio, e quando ele sente o espaço também toca e aparece para cruzar, como fez na segunda parte. Abel, boa noite. Você sempre fala, né, a respeito da solidez do grupo do Palmeiras, que os jogadores desse elenco eles valem como reforço para você, porque o esforço de cada um ajuda o Palmeiras a ser ainda mais vitorioso. Na Supercopa, você disse o quanto conversou com o Gustavo Gomes e com o Zé Rafael para eles ajudarem o Gabriel Menino, mas eu queria que você falasse como que funciona também o tratamento com todo o elenco, porque a gente sabe que não são todos que têm as oportunidades de jogarem os minutos que os jogadores desejam, os minutos que os jogadores sonham em ter em campo, e agora o Palmeiras acaba perdendo o Kusevich, negociado com o Coritiba. Eu queria que você falasse como que funciona também essa sua gestão e até uma comparação, né? O Guardiola recentemente falou a respeito de que ele não segura jogadores se os caras tiverem o interesse de saírem para buscar novos objetivos. Como é que funciona também a sua conversa com um jogador que quer ter mais minutos, só que tem mais gente na frente dele? Olha, o Kusevich chegou ao clube ao mesmo tempo que eu, mais ou menos. E a verdade é que ele sempre foi aqui o nosso quarto zagueiro, com muita qualidade. Ele entendeu, os jogadores entenderam que ele, não só quando ele era utilizado, mas nos treinos, a agressividade e a intensidade que ele punha nos treinos, mas ele sempre percebeu que os 2 jogadores que tinham à frente, mais o Luá, o Murilo e o Gomes, são jogadores com muita qualidade, e ele sempre respeitou isso, trabalhando sempre. Ele já tinha-me pedido para sair no ano anterior, e eu disse-lhe que não podia, naquele momento não podia, que era a meio de época. Disse-lhe que noutra situação, noutra oportunidade, que o ia ajudar, e como disseste muito bem, quando aí penso igual ao Guardiola, não penso em tudo igual a ele, mas nessa questão penso. Nós apostamos na formação já há muito tempo, não é de hoje, é desde que chegamos. E ele quis sair, vamos dar uma oportunidade agora ao Naves. O Naves era a 5ª opção, vai ficar agora 4º. Vamos perceber como é que ele depois vai reagir quando tiver oportunidades. Eu gostava muito de ter continuado com o Kusevich, mas em função também da virtude de todo o negócio, da vontade do jogador também de querer sair, o clube também achou que era uma boa oportunidade de poder vender e realizar algum encaixe de dinheiro, e acabamos por decidir dessa forma. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. A gente via no ano passado o Marcos Rocha fazendo muito essa saída, né, com 3 jogadores, e na atual temporada, esse ano, pelo menos agora no começo, a gente vê o Piquerez caindo para essa linha de 3, o Rocha muito aberto, também fazendo pelo meio, como você bem disse, e ele toca em média 75 vezes na bola por jogo. Eu queria saber o que motivou essa mudança, como foi essa conversa, e também qual a importância de ter 2 laterais tão versáteis. A gente viu o Piquerez hoje arrancando e fazendo um golaço. É a diferença entre estar e aparecer. Quando já lá estás, também levas adversários contigo. Quando tu apareces, é surpresa. E, portanto, tem a ver com a dinâmica e o crescimento da nossa equipa, a dinâmica e o crescimento da maturidade da nossa equipa competitiva. Nós
Se vocês se lembrarem, nós o Mundial que disputamos, o último, né, que fomos à final, o Piquerez jogou na saída a 3 pelo lado esquerdo. Portanto, não é nada de novo. Só que às vezes os jogadores nós temos que os convencer que há determinadas posições que eles podem tirar mais fruto disso. E ter um jogador a construir canhoto pelo lado esquerdo ou ter um direito dá-te uma amplitude ao jogo completamente diferente. Daí termos falado várias vezes que eu gostava de ter e procuramos, mas bendita a hora que trouxemos o Murilo, porque o Murilo era para ser um canhoto, se vocês se lembram, o destino é assim, por isso é que eu digo que sou um treinador abençoado. Nós tínhamos aqui um defesa esquerdo um zagueiro esquerdo que vinha da Universidade Católica a fazer os exames, o Herta, isso mesmo, obrigado, não me estava a lembrar do nome, e fruto do destino reprovou esse jogador e trouxeram, o clube trouxe-me o Murilo. Mas é uma posição, nós com o zagueiro esquerdo dá outra dinâmica à equipa e nós optamos por não meter um zagueiro, mas um lateral de trás para a frente, e é possível, como ele sabe e como me vê, fazer golos mesmo não estando lá espetado. É que depois, mas eu sou o lateral, eu sei que tu és lateral e tu podes atacar ou por dentro ou por fora, tu depois decides. Agora partes de trás para a frente, quando estamos a construir numa linha mais baixa, quando chegamos à zona 3 podes ir ou por dentro ou por fora, tu decides. Mas fico contente por ele também estar aberto a este tipo de iniciativas que, na minha opinião, só lhes dá mais abrangência e conhecimento de jogo e lhes dá outros recursos para poder não fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E isso também nos dá mais versatilidade ao nosso jogo. Isso é bom. E hoje criamos muitas oportunidades. Eu acho que fizemos para aí umas 30 finalizações, segundo dizia os dados estatísticos. Hoje fiquei só um bocadinho triste porque merecíamos fazer mais golos, merecíamos. Giovanni 2 debaixo do golo, 2 penaltis falhados, o Menino, mais 2 golos que fizemos, mas o futebol é isto, é chegarmos lá e depois fazermos, é isso, temos que melhorar nesse foco e nessa concentração, porque isso depois faz a diferença, a eficácia é o elemento mais importante do futebol. Abel, boa noite, Igor Sedano, Melhor FM de Limeira. Abel, você falou há pouco sobre o Zé Rafael e também o Menino. Você tem conversado para, depois da saída do Danilo, essa troca, né, deles. Queria saber se hoje o Gabriel Menino é esse substituto ideal do Danilo, uma substituição caseira, digamos assim. Se você pretende ir ao mercado, se você está satisfeito nesse primeiro momento com o Gabriel Menino fazendo essa posição, ganhando oportunidade, ganhando rodagem no meio de campo, ele que ao longo do ano passado foi entrando aos poucos na equipe, hoje ele é o titular absoluto da sua equipe, e gostaria, já que você mencionou, essas 2 penalidades perdidas também. Boa noite. Olha, para ser muito sincero, nós pegamos no Zé e estamos a fazer de Zé Danilo, e pegamos no Menino e estamos a fazer do Menino Zé, só que do lado contrário. Foi o que nós fizemos, mas o nosso plano não muda, né? O clube sabe o que é preciso e sei que estão a fazer todos os esforços e quero mesmo muito que façam todos os esforços porque nós não nos podemos, temos que seguir o nosso plano, temos que fazer todos um esforço e eu conto com o esforço do clube para nós seguirmos o nosso plano e conto com a ajuda dos nossos jogadores para ajudar o Gabriel Menino, para ajudar o Naves que vai ter esta oportunidade, porque nós não vamos buscar nenhum zagueiro, portanto temos que fazer todos os esforços para seguir o plano. O Naves vai ter a oportunidade de ser o quarto, era o quinto, agora é o quarto. E como te disse, o substituto do Danilo foi o Zé. E o substituto do Zé tem sido o Menino, é assim que tem sido. Boa noite, Abel Ferreira, Nino Cirilo, Bate-Fundo Esportivo. Um lance no jogo, no primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, me chamou a atenção. O Dudu evitou uma bola de sair pela linha lateral, no campo de defesa, ele arrancou. O desfecho da jogada não foi como ele gostaria, ele tentou o passe para o Hendrick, que foi muito forte, o goleiro pegou. Na sequência, por conta do desgaste que o Dudu teve, o Hendrick teve a sensibilidade e voltou na marcação do Dudu. Ele percebeu que o Dudu se esgotou pela velocidade, pela intensidade do lance. Eu queria que você falasse o quanto esses pequenos detalhes podem fazer a diferença em decisões ou jogos mata-mata. Olha, há jogadores que pensam assim, o que é que eu posso fazer para me destacar? Esse é o espírito egoísta que eu não quero que a minha equipa tenha. O que é que eu posso fazer para me destacar? E há aqueles que dizem o que é que é preciso fazer pela equipa.
Então, isto é um espírito coletivo. E o que eu digo aos meus jogadores, eles têm que fazer todos esta pergunta. O que é que eu tenho que fazer para me desgastar? Não é? O que é que eu tenho que fazer o que é que eu tenho que fazer para me destacar? E a resposta continua. Fazer o que for preciso para ajudar a equipa a cada jogo. Quando nós juntamos as duas, dá um espírito coletivo, e foi isso que tu viste. Mas para mim o exemplo maior não é esse. Falhámos 2 penalidades hoje, mas para mim o que explica o espírito desta equipa é haver um penalti onde o nosso batedor de penaltis podia fazer mais um golo, independentemente se fosse marcar ou não, e pegou na bola e passou ao Dudu. Isto demonstra bem o espírito desta equipa. E é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver e que espero que todos os jogadores façam e que percebam que para ganhar jogos, nós podemos ganhar jogos a qualquer altura, mas para ganhar títulos é preciso que todos se sacrifiquem, todos. O Dudu, o Hendrick, o Rony, o Zé, todos os jogadores, sobretudo os que gostam de atacar mais para a frente. Se esses ajudarem a defender, nós vamos estar muito mais próximos de ganhar. Se esses jogadores não ajudarem a defender, se começar a carregar nas costas o passado, dizer não, eu já consegui o que queria e agora não, aí vai ser mais difícil. Por isso, esses 2 exemplos que tu disseste, quer o Hendrick a fazer uma compensação ao Dudu e como foi também o Hendrick a fazer uma compensação ao Rony, porque isso também aconteceu, e este tipo de situações em que o Veiga tem a oportunidade de marcar o penalti porque ele é o batedor e entrega a bola, eles podem errar os passos todos que quiserem, podem falhar os passos todos que quiserem, se continuarem com este espírito de esforço e de entrega, o erro eu vou aceitá-lo, seja de que maneira for. Boa noite, Abel, tudo bem? Fala um pouquinho da rodagem do teu banco, já que você vai ter um jogo em 60 horas, aí, às 11 da manhã, nessa questão do verão. Fala um pouquinho da rodagem que você quis dar para o time nessa noite. E também te perguntar se o Henry fica agora com a saída do Kusevich para ser a 5ª opção. Ele que não sei se está com o empréstimo já certo. O Henry, que está indo para o Dallas. Não fica. Então já estava-te a dizer que é o Naves. Não venhas perguntar por outro, é o Naves. Não. O Abel, você falou agora há pouco, numa resposta, que falou que você espera que o clube faça a parte dele, né? Agora a gente vê o elenco com o Merentiel e Kusevich fora, abrindo, de repente, uma vaga para estrangeiro. Dá para esperar alguma coisa ainda? Amanhã fecha a janela para esse Paulista? Isso é para aqueles jornalistas que passaram a vida toda a dizer que esta comissão técnica não aposta na formação, é para eles. Então, nenhuma surpresa para esse último dia de janela para a primeira fase do Paulista que encerra amanhã, você acha? Vamos seguir o plano. Vocês já me fizeram a pergunta, já foi muito claro. Vocês perceberam que a partir de determinada altura deixei de falar naquilo que era preciso, porque o que era importante é estar focados para ganhar a Supercopa. Deixei de falar naquilo que era preciso. Eu vou manter aquilo que tinha dito. Eu acho que falo o português que vocês também entendem e, portanto, estamos todos a trabalhar no sentido de eu não posso, eu se vos disser que estou a arriscar, eu faço-vos uma pergunta a vocês, não precisam de me perguntar a mim, faço uma pergunta. Nós tínhamos 4 zagueiros, Kusevich, Luan, Murilo e Gomes. Estes 4 jogadores têm uma nota, vocês dão a nota que vocês quiserem, e agora tenho Naves, Luan, Kusevich e Murilo. É igual? Mas não vamos buscar nenhum, são estes que nós vamos jogar até o fim. Abel, boa noite. O Hendrick ali jogando de centroavante, a gente vê que ele, cada jogo vai evoluindo mais, né? Vai pegando mais rodagem. Mas centroavante é o bicho esquisito que sempre quer fazer gol. Como é que você lida com essa ansiedade com ele também, de fazer gol, dando confiança para o garoto? Porque a torcida já fica, o gol do Hendrick vai sair ou não vai sair? Como é que o treinador lida com isso, com um garoto de 16 anos aí, que vem fazendo bons jogos? Olha... As pessoas dizem que eu não gosto da imprensa, mas eu vou-te dar a oportunidade de fazer outra pergunta que eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo. Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. O agente deles liga-vos para vocês falar todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele? Ou todos? Eu estou-vos a dizer, não me façam perguntas. Não há uma santa conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador. Não, inclusive, eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. Mas porquê vocês me perguntam todo o santo jogo? Será que não há outras
Porquê é que tu meteste o Porque o Luá? torcedor quer Porquê saber que não também, meteste né? o Luá? Ele é nosso jogador. Porquê é que que meteste o Luá a 6? Porquê que não meteste o Fabinho? Porquê que não joga? Façam outras perguntas, não me façam as mesmas perguntas. Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz. Então eu vou inverter o jogo, professor. Você sabe que eu gostaria muito de fazer uma exclusiva como tantos colegas, mas você não dá exclusivas. Te convidei até para a gente bater um papo com calma. Exclusiva só a minha mulher. Sobre futebol, É a única tomar que um dou vinho do exclusiva, Porto, exclusiva. comer um bolinho de bacalhau, mas falar de Exclusiva futebol. só a minha mulher. Mas eu não Vocês quero, têm todos não os dias... quero o espaço da sua esposa, por Deixa-me favor. só dizer uma coisa. Vocês têm todos, de 3 em 3 dias, quem quiser, todos os jornalistas têm o direito de se sentar nesta cadeira e perguntar-me o que quiser. Eu, de 3 em 3 dias, estou sempre a fazer exclusivas. Olha. Então Estou aqui vamos a lá. fazer uma exclusiva contigo. Então vamos lá. Então eu vou aproveitar. De vez em quando eu aproveito a coletiva para fazer perguntas até fora do jogo. É o caso, tá, Abel? Até porque gosto muito daquilo que você pensa sobre futebol, das suas posições. E você fala de futebol em vários aspectos, né? Preocupa, você que está aqui no futebol brasileiro, o fato do que aconteceu com o Flamengo, de cair no Mundial, numa semifinal. Isso aconteceu com você também na primeira disputa de Mundial, sem se deparar com um grande campeão europeu, que aí sim é muito complicado, mas, em tese, enfrentar times do Oriente Médio, do Norte da África, do mundo árabe, era para o brasileiro chegar com mais força, muitas vezes. Isso aconteceu também com o Internacional, com o Atlético Mineiro, em anos mais recentes. Isso é preocupante? O futebol brasileiro está nesse nível mesmo, para perder, ganhar, jogar meio que 50-50 com times como aqueles que passaram pelos brasileiros? O Flamengo ficou sem um jogador cedo e isso condiciona toda a história do jogo. Eu não vou estar a comentar muito disso, porque isso não, já tem tanto problema dentro do clube que tenho que resolver, que o problema dos outros eu posso bem, não é? O que vos posso dizer é que o futebol brasileiro foi considerado, não foi por nós, foi considerado a liga mais competitiva. Se me perguntas, eu faço aqui uma pergunta, vocês acham, eu não estou aqui a defender ninguém, o campeonato europeu já vai a meio da época, estão com os níveis competitivos super maduros e consistentes. Nós começámos a treinar em dezembro, janeiro, apanha logo o Mundial, como aconteceu a mim também, fomos jogar com o Chelsea, e que nos preparámos muito bem no segundo ano, mas eles já estão, como é que se diz, com a velocidade de cruzeiro, nós ainda estamos, o avião ainda está a levantar e o dele já está lá em cima. Portanto, por si só, é desigual, porque tu vais jogar com o campeonato europeu que já está, e com equipas, eu falo sobretudo da Europa, neste caso o Real Madrid, e as outras também, porque já estão em fase, nós ainda estamos a decolar. E isso é uma dificuldade que nós aqui temos, seja o Flamengo, seja o Corinthians, seja o São Paulo, seja o Palmeiras, seja quem for, que temos. Eu gostava de ver as coisas por outro lado. Há aspectos que nós temos que melhorar, sim, já vos disse, aspectos de gramado, se queremos bons espetáculos temos que ter grama, se queremos jogos com intensidade temos que dar tempo de descanso, se não queremos tantas lesões, é outra das coisas, temos que dar esse descanso. Há muitas coisas para melhorar primeiro em termos de organização, antes de estarmos aqui a comparar com os outros. Primeiro nós vamos tentar melhorar e depois de nós estarmos a full, depois de nós estarmos bem internamente, bem organizados, calendários como deve ser, tempos de recuperação como deve ser. Por exemplo, eu venho de um microciclo de jogar às 7h30, 8h30, agora, passado 2 dias, metem-me a jogar às 11. A única coisa que eu mais peço é chegar daqui a 3 dias, às 11h30, quer dizer, que me troca tudo. Este é o problema, é a questão, sabe quando você está habituado ao mesmo ritmo, e de repente há aqui uma quebra, e é o que vai acontecer, não é? Agora viemos no ritmo normal, tal, e agora fazem-me um jogo às 11h30, num campo que, segundo me disseram, a relva, o gramado está uma vergonha, que devia ser proibido, foi como disseram, está uma vergonha, e isso é que tem que ser cuidado. Às vezes andamos preocupados com isso. Não, temos que ter a preocupação de ter todas as condições para proporcionar um bom espetáculo. Se o relevado está uma vergonha, que me disseram, eu estou aqui, se está, troquem, não se pode jogar ali. E é o que acontece na Europa. Se você não regar o campo, se não tiver a relva a 2 cm de altura, se não tiver a grama em condições, é multado, não pode jogar lá. É muito sério. Aqui ainda há espaço.
Já vos disse, há muito espaço para melhorar internamente antes de nós nos compararmos com os outros. Vamos primeiro nós internamente... São um jogo, sabem, o futebol é mágico. Ainda hoje no início do jogo me perguntaram o Inter de Limeira. O Inter de Limeira tinha hoje aqui 20% para ganhar o jogo. E até vos vou dizer mais. Quem devia ter marcado primeiro eram eles. Eles criaram mais oportunidades primeiro do que nós. Portanto, estes 20%, todas as equipas do mundo, por isso é que o futebol é um jogo de probabilidades, tem probabilidade de ganhar. E o que nós temos que fazer é tentar reduzir essas probabilidades, respeitar sempre os nossos adversários. E também disse isso, uma das vossas colegas me estava a dizer assim, os jogos ganham-se dentro das 4 linhas. É ali que eles se ganham. E perdem. Fora, eu nunca vi nenhuma equipa, nenhum elenco ganhar jogos fora. E nós, hoje, contra o Inter de Limeira, vou dizer, nos primeiros 10, 15 minutos, o Inter de Limeira teve oportunidades para fazer 1-0 e para abrir o jogo, e depois íamos andar à procura de uma equipa que se ia defender e muito bem. E o futebol é isto. O futebol hoje não é de hoje. Há uns anos esta parte, eu quando vi a última, perguntaram-me muitas vezes quem ia ser o campeão da Copa do Mundo. Eu disse, depois de ver, com todo o respeito, a Itália, que tinha sido campeã da Europa, ter sido eliminado pela Macedónia, não é? Pela Macedónia, que quem não sabe fica ao lado da Grécia. Eu por acaso sei quem é Macedónia, ser eliminado, tudo pode acontecer. O futebol está a mudar por isso, porque o talento só não ganha. Quem acha que tem os melhores jogadores, o talento só não ganha. Se não tiver o esforço, se não respeitar o adversário e não impuser, para além da sua qualidade técnica, o esforço, não se ganha só pela parte do talento. E o futebol hoje é mágico por isso. Todos têm possibilidade de ganhar. Uns mais, sim. Palmeiras hoje tinha 70% de probabilidade de ganhar contra 30%, mas o Inter de Limeira tinha 30% e agarraram-se aos 30%. Felizmente hoje nós conseguimos derrotar o nosso adversário. Há jogos, nós perdemos aqui em casa com um CRB, com também 30 finalizações e perdemos. Não está nivelado. O que eu te quero dizer é que todas as equipas têm oportunidades de poder ganhar o jogo. Mas eu mais do que estar a comparar com os outros, eu acho que há muitos aspectos que nós internamente temos que melhorar. Boa noite, Abel. E no livro, se tu quiseres ler o meu livro, não é? Se quiseres ler o meu livro, nas últimas, autografo com todo o gosto. Tu estás aqui muitas vezes e brincas comigo, eu também posso brincar contigo. O último bloquinho está lá. O que é que o futebol brasileiro tem de bom e o que é que pode melhorar. Se quiseres ler, está lá. Está lá tudo escrito. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, fugindo um pouco do jogo, falando um pouco da tua experiência no futebol brasileiro. Hoje, o técnico Luiz Castro, do Botafogo, fez o seguinte tweet: o treino foi, é e sempre será o meu mundo, uma das grandes paixões da minha vida. O futebol brasileiro é um dos que menos permite as equipes treinarem. Eu queria saber qual é a tua relação com o treino e o que o calendário do futebol brasileiro fez você desenvolver para lidar com tão poucas sessões em relação a outros países em que você trabalhou. Primeiro dizer-te que eu gosto muito do Luiz Castro. E vou-lhe dizer a ele, eu treino. Não treino é com a intensidade que ele e eu gostávamos de treinar. Hoje de manhã tivemos treino. Eu treinei hoje de manhã. Só que a intensidade do treino é que é diferente. E o que o Brasil a mim me ensinou é que há crenças que tu tens, não, os jogadores não podem jogar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Podem. Não 6 jogos seguidos. Ao final de 6, pelo menos os meus, há sempre um ou outro que cai. Então, eu quando começo a ver uma sequência grande de 5, 6 jogos, nós temos que começar a trocar. Ou trocar ou substituir mais cedo. Embora os jogadores às vezes ficam chateados. Não é? Porque é que troca sempre o Dudu? Porque é que troca sempre o Giovanni? Porque é que troca sempre os jogadores que são aceleradores? Não é? Eu não posso ser isto aos jogadores. Mas se o jogo me permitir, como ainda permitiu hoje, eu começo já a pensar, bem, se der aqui folga, começo já a pensar no jogo seguinte. E que os jogadores que eu tenho, que sei que são fundamentais e que são a base da equipa, se eu os conseguir tirar mais cedo, vão ter mais energia e vão conseguir recuperar mais cedo. Mas é uma coisa que eu tenho preocupação aqui. Na Europa eu não tinha essa preocupação. Tinha uma semana inteira para recuperar e para treinar. Portanto, e aqui tenho que pensar nisso. Tenho muitas vezes, sem dizer aos jogadores, mas estou a jogar 2 jogos. Como já joguei aqui. Lembro-me
Toda a gente me criticou quando jogámos contra o São Paulo, jogámos com uma segunda linha porque tínhamos a Libertadores a seguir e jogámos e bem, só que perdemos, e bem. Mas eu tinha que fazer essa poupança, não há outra forma. E o Luís, eu entendo o que é que o Luís diz. Ele quer ter semanas para treinar, semanas para melhorar aspectos que ele viu que tem que melhorar e não tem esse tempo para treinar. Porque aqui é, tu jogas e recuperas. O que eu faço, e se o Luís me quiser ligar não tem problema nenhum, que nós partilhamos, eu treino numa intensidade diferente, que é o que ele faz. Ele é muito mais experiente que eu, é o que ele faz também. Agora, claro, para quem gosta do treino e de treinar, tem que se adaptar às circunstâncias, não há outra forma. Amanhã, por exemplo, quem jogou, fazer o quê? Tem que descansar, tem que recuperar. Quem não jogou, vai ter um treininho ali 20-20 de jogo, seguro, vai ter. Isso, mas 20-20 é 20-20 ou 10-10, conforme nós acharmos. Agora, esse é que é o equilíbrio entre os que jogam e os que não jogam, para depois, quando todos forem precisos, poderem responder ao mais alto nível. Isso é que o futebol brasileiro te ensina, é estar sempre a ter estes dois, o grupo A, que é o que joga mais, o grupo B, que joga menos, mas estar ao mesmo nível deste aqui, dar carga. Por isso é que nós treinamos muitas vezes, não me importa dizer isto, muitas vezes com o sub-20 e com os jogadores do sub-17 e do sub-16. E por isso é que nós conhecemos também os jogadores da base, porque eles estão constantemente a treinar connosco. Tá? Você vai ganhar um carro. Deixa eu escrever isso.